Você já se pegou abrindo o armário cheio e pensando, eu não tenho nada pra vestir? Ou já comprou uma roupa só pra se sentir mais confiante, mais bonita ou até mais suficiente? Já se sentiu por fora porque não estava usando a peça da vez? Ou ficou com vergonha de repetir algum look? A moda parece que virou esse campo de batalha, né? Entre o desejo da gente ser única e o medo de não pertencer. Será que a gente tá se vestindo mesmo com sentido ou só respondendo a um roteiro invisível? E o que é que a gente tá tentando cobrir com tanta necessidade de consumir? Porque parece que seguir as tendências virou tão mais importante do que o que verdadeiramente queremos expressar, né? Eu sou Carol. E eu sou Luísa. E esse é mais um episódio do Pirando Nisso, o podcast que é feito pra quem se questiona. Toda terça a gente tá aqui desembarando pira junto com vocês, sempre com um pouquinho de psicanálise e também com as nossas vivências no meio do caminho. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever pra não perder nenhuma novidade por aqui. No episódio de hoje, a gente quer pensar a moda como linguagem, como defesa, como sintoma e como possibilidade de se encontrar no mundo também. A gente vai falar sobre os esvaziamentos das tendências, o consumo como anestesia e essa pressa estética que não dá tempo nem de saber quem a gente é. Então hoje a pira vai um pouco por aí, né? Moda pra pertencer ou pra sumir? O que a gente veste quando não sabe quem é? E aí, pra pirar nisso tudo junto com a gente tá aqui com uma convidada que ela é mega especial. Ela é especialista em International Fashion Business e fala sobre moda de maneira muito fora do óbvio, com muita consciência. Com vocês, Bia Nardini. Ai, eu amei essa introdução. amei, porque acho que são todos assuntos que estão muito presentes no meu conteúdo, assim. Ontem eu tava gravando e tinha tudo a ver com isso, então tá tudo fresco aqui. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz que você topou. A gente gosta muito do seu conteúdo. A gente tava falando aqui antes de começar as gravações, né? Mas acho que é um conteúdo super necessário e a gente tá muito feliz que você tá aqui. Muito obrigada pelo convite, amei. Você arrasa. E eu acho que é um pouco... Tudo isso que a gente falou na introdução, né? Eu acho que a gente pincelou, mas a gente quer se aprofundar aqui no episódio. Eu acho que moda, de certa maneira, é uma coisa super importante na minha vida, na de Lu também, Sim. né? A gente tem uma relação A gente compartilha íntima, isso. com isso. Eu acho que é um pilar das nossas personalidades e aí te ouvir vai ser um prazer. Então, pra gente começar, a gente pensou em te perguntar um pouquinho mesmo da tua relação com a moda, para além do trabalho. O que é a moda pra você? Como é que tu se relaciona com isso? Acho que minha relação com moda começou muito, muito novinha. A minha mãe sempre brinca que, quando eu era criança, 8 horas da manhã eu saía do quarto, toda combinando, tipo assim, se era o dia do rosa, tava toda de rosa, com purpurina. Eu lembro que eu passava uma sombra colorida e eu achava que tinha que encostar na sobrancelha a sombra. Então eu passava aqui tudo, eu queria ir pra escola, assim. Então era o tempo inteiro muito esse excesso. E eu não entendia direito de onde vinha, mas eu gostava disso, dessa expressão, de ser única, de encontrar o meu lugar. Acho que também isso tem um pouco da filha mais nova, que eu via a minha irmã, eu queria ser que nem ela, mas ao mesmo tempo eu queria mostrar, olha como eu sou única, olha como eu sou diferente, sabe? Então, começou nisso, foi se desenvolvendo com o tempo, aí eu tive uma fase que eu era meio revoltada com a moda. E aí, quando chegou a época de faculdade, tipo, escolher o que eu queria fazer, eu percebi que não tinha muito pra onde fugir, porque, assim, era algo que tinha entrado na minha vida através da vestimenta e do ato de me expressar, mas eu comecei a ficar encantada pelos desfiles, por ler sobre o assunto, entender cada vez mais. Então, eu quase fiz jornalismo, inclusive, pra falar sobre moda. Sim. Porque eu não queria criar, não queria ser estilista, nada disso. Nunca faculdade, teve vontade? Assim, até então, nunca tinha tido. Aí, na faculdade, eu me apaixonei. Todos os meus trabalhos foram na área de criação. Eu trabalhei como estilista. E aí, depois eu fui fazer esse master, porque eu queria ter mais noção de negócios, que eu achava muito importante do que só a parte criativa. Sim. E no meio desse processo, eu comecei a falar sobre moda, porque eu achava tão interessante o que eu estudava. Cada coisa, assim, diferente que eu nunca tinha pensado, que eu queria falar sobre isso. Sim. E aí, eu comecei a postar no TikTok, porque no Instagram tinha um monte de gente que me conhecia, então eu falei, aqui ninguém sabe quem eu sou. TikTok parece essa terra sem lei, né? Exatamente, eu acho que o Instagram, ele nasce muito desse espaço de rede social. Então, são as pessoas que você convive socialmente que você tem ali. Sim. O TikTok não, você entra, é só desconhecido. Quando aparece um conhecido na minha For You, eu fico tipo, meu Deus, olha, eu sei quem é essa pessoa. Então, eu acho que tinha esse campo seguro pra mim. Total. Ninguém que vai me consumir sabe quem eu sou, então tudo bem. E foi dando certo. E aí, no final, eu terminei onde eu pensei em começar, que é nessa comunicação de moda, que quase foi para um jornalismo, mas acho muito também porque lá atrás, quando eu prestei vestibular,
Pra você falar sobre moda, você tinha que estar numa revista, por exemplo, num site, em um meio. E hoje em dia não tem mais isso, né? Você pode criar o seu espaço, que é meio que o que eu fiz. Sim, total. E eu achei interessante isso, você falar, né? Você criança, assim, porque eu tive a mesma coisa. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de me vestir, uma criança que gostava de ser diferente. E eu me pergunto, né, de onde vem isso? Porque eu acho que era uma forma de me expressar, mas ao mesmo tempo eu gostava da validação que isso me dava. Então eu gostava de ouvir os comentários, ai, você é diferente, ai, você é estilosinha. Isso desde muito, muito pequena. Então, acho que as coisas. Isso meio que se confunde na minha cabeça, né? Será que. Enfim, eu me visto por mim somente, ou eu me visto também pro outro, né? Pra receber essa aprovação do outro. Isso é algo que eu sempre Acabou virando fico pensando. algo que faz parte da tua identidade. Sim, também, né? de certa forma. A moda, ela nasce muito disso, né? Dessa coisa de você querer a validação do outro, mas ao mesmo tempo, assim, ela nasce disso, mas ela não se desenvolve só com base nisso. Então, eu acho que ela se desenvolve muito, principalmente depois de Revolução Industrial, depois dos meios de produção começarem a se desenvolverem, ela começa a entrar nesse espaço de individualização. Então, sim, sempre vai ter a base dela, que é a diferenciação social, mas, queira ou não, existem classes sociais, existem nichos, grupos. Então, você pode se diferenciar de um todo, enquanto você ainda se identifica num micro. Você se diferencia do macro enquanto se identifica no micro. Então, eu acho que... Não sei, por mim, eu acho que talvez essa seja, inclusive, a magia da moda, sabe? Porque ela nos coloca o tempo inteiro nessa dualidade de entender. Isso é por mim, é por outro. E ainda que seja pelo outro, será que sempre é algo tão ruim? Sabe? Sim. Porque eu tenho muito isso de quando falam, ai, não, eu me arrumo em 5 segundos. Ai, eu nem gosto de me arrumar. Ai, eu nem ligo pra isso. E eu acredito que quando você se arruma pra encontrar alguém, pra um evento, isso, aquilo, também você tá mostrando o seu respeito ou consideração com aquilo. Tipo assim, eu quero estar na minha melhor versão ou da que eu mais me dediquei pra chegar, pra usar do seu tempo. Porque eu acho que você merece isso. Então, eu acho que também tem um pouco desse lado, sabe? De consideração. Sim, não é de todo ruim, né? Você considerar o outro nessa sua relação com a moda, Acho que o problema é quando você vira refém dessa consideração. E aí, você se põe completamente de lado e, por exemplo, vai se vestir... Tipo, uma coisa é você se vestir. Ah, eu quero estar com um look que eu me sinta bem, que eu me arrumei, isso e aquilo, pra encontrar as meninas pra gente gravar. Outra coisa seria, ai não, o que será que elas gostariam que eu estivesse vestindo pra gente gravar? Quem que eu tenho, que persona eu tenho que criar pra elas acharem que eu sou bacana? Isso. Eu acho que aí diferencia um pouco essa consideração, que seria, né, de você pensar numa certa validação, né? Exato. Que eu acho que é você em busca de se adequar àquele ambiente, àquelas pessoas, ao olhar daquelas pessoas. Porque, de fato, existe um conceito prévio do que cada ambiente vai pedir. Você não vai... É um código praia, aí, né? É um código implícito nessa coisa do se vestir. Então, você não vai à praia com a roupa de casamento. Existe esse acordo social, né? Sim. Mas eu acho que quando a gente entra muito nessa lógica desse olhar do outro, do que é que fulana gosta, como é que fulana pensa, então tentar se adequar a isso, eu acho que aí é onde a gente se coloca mais nessa posição de refém, né? E que eu acho que na adolescência, talvez um pouco, a gente tende, né, um pouco a isso, assim, além de ser... Pode ser um momento é meio controverso, porque pode ser um momento de você romper um pouco de, tipo assim, essa é quem eu sou, vou me mostrar e etc. Mas também é um momento onde você tenta se afirmar num grupo, né? Não, teve um momento na minha adolescência que foi um momento meio conturbado, assim, eu olho pra minhas fotos e eu faço, meu Deus, por que eu usava isso? E eu vejo que é nitidamente uma tentativa de se encaixar ali no que tava todo mundo usando na época, né? O que a gente vê hoje, né? Que essas são as micro-tendências, esses itens, né? De desejo aí. Também tinha 10 anos, óbvio. Sempre existiu, né? Sim. Acho que você pode falar melhor do que eu. Mas é engraçado como você inconscientemente se pega, né? Indo na onda, sem necessariamente saber se é sua personalidade aquilo, né? Se faz sentido. E eu acho que... Assim, eu não gosto de ser advogada da moda, mas eu acho que no fundinho eu sou um pouco advogada da moda, fazer o quê, né? Mas, porque eu não acredito nessa ideia de colocar a moda ou qualquer assunto como vilão ou como o mocinho. Eu acho que pode ser as duas coisas. E eu acho que mesmo quando ela entra um pouco nesse espaço de vilã,
tem um motivo. Então, por exemplo, o que eu sinto, na minha adolescência também, eu tive fases que eu queria só me encaixar, eu queria sumir no meio das pessoas. E tem um lado da validação e você querer se misturar com aquele grupo, sentir que você faz parte de algo. Mas eu acho que também, quando a gente é adolescente, a gente tá vivendo tanta coisa, a gente tá tão, assim, tentando se descobrir, confuso com o que você gosta, o que você não gosta, o que você deveria estar fazendo, que às vezes se torna quase que um escudo pra você ficar um pouquinho mais confortável dentro da sua bagunça. Você não Claro. precisa de mais um desconforto, sabe? Claro. Então, Faz sentido. assim, tem um lado ruim, mas eu sempre olho pra esse lado de tipo assim. Eu sinto que muitas vezes eu usei a moda um pouco como um escudo. Por quê? Porque eu não queria chamar a atenção. Eu queria só me misturar ali porque eu não tava bem. Uhum. E quando você não tá bem, você não quer ninguém te olhando, É. né? Mas ao mesmo tempo tiveram fases que eu parecia um pavão purpurinado na rua, por quê? Ai, porque eu quero me mostrar, eu tô bem comigo, ou eu tô me descobrindo, eu quero testar coisas novas. Então, foi da fase da vida, né? Não, e total, isso é uma coisa que eu sinto até hoje, assim, e que oscila. Uhum. Tipo assim, tem um dia que é isso, eu não quero ser percebida, né? E não esse lugar de, assim, não quero pensar muito, não sei se eu sei o que é que eu quero expressar hoje pro mundo, porque por mais que você tenha ali um estilo que você... Eu acho muito difícil de você definir qual é o seu estilo, Total. né? Cada dia você Sim. é uma pessoa, cada dia você tá numa vibe, numa versão de si. E tem um dia que a versão de você é essa versão Exatamente. é embutida, né? Mais pra dentro mesmo. Então, muitas vezes é aquele dia que você vai sair de casa de calça jeans, moletom, e é isso que você tá comunicando, E tá tudo ótimo. bem. né? Me pega muito essa ideia de que a gente tem que ter um estilo muito claro e Aham. muito definido. Hoje isso tá muito E forte, muito né? marcante. Gente, não é assim, sabe? Tudo bem, você pode ver uma pessoa que é assim, admirar, achar incrível, mas não necessariamente aquilo cabe na sua vida e não necessariamente aquilo é a vida do outro. Sim. Porque a gente esquece que o feed do Instagram não é a vida da pessoa. Então a pessoa tem um feed todo desaturado, com fotos em paredes brancas e looks pretos. Ponto e acabou. Gente, o mundo que ela vive é o mesmo mundo que você vive. As paredes não são todas brancas, sabe? É que ela escolheu o lugar perfeito pra fazer aquela foto pra se encaixar no feed. Mas a vida dela não é isso. E a gente Sim. acaba associando a vida da pessoa a isso. E eu acho tão bonito isso de você se transformar e se permitir. Eu cresci muito nas redes sociais quando eu usava muita estampa, muita cor, muito tudo. E eu amo. Meu guarda-roupa até hoje é majoritariamente isso. Mas eu tô numa fase que eu tô comprando mais roupa preta. Por quê? Porque eu acho que eu tenho outras preocupações na minha vida que fazem, às vezes, eu querer, tipo assim, ai, não, eu quero um look todo preto, extremamente confortável, que eu me sinta bem, arrumada, Bonita. mas bonita, mas que eu não esteja, assim, todo esse excesso de informação. Porque talvez na minha cabeça, nesse momento, já tenha um excesso. Eu não preciso ver esse excesso, eu já tô vivendo ele, Entendi, sabe? Sim. Então, eu acho que respeitar isso é muito bacana. Sim, e não que você deixa de comunicar alguma coisa com isso. Uhum. Porque você tá aí toda de preto, mas você tá... Com os acessórios, de alguma maneira, com a meia estampada. De alguma maneira, eu vou trazer isso que me faz bem e faz eu me sentir eu hoje. Pode ser que hoje à noite eu vá sair e eu coloque um monte de estampa. Por quê? Porque naquele momento fez sentido e tá tudo bem. Às vezes até uso roupas que eu hoje olho e falo, horrorosa, péssima, o que eu tava pensando? Mas assim, ninguém nunca morreu de usar uma roupa que depois achou feia, sabe? Então também tá tudo certo errar. Esse assunto me deixa muito intrigada, assim, porque concordo com vocês. Eu acho que é difícil você ter um estilo muito bem definido. Eu mesma. Quem assistiu o podcast vai ver que eu e Carol, cada episódio a gente tá de uma vibe. Assim, não tem um estilo muito bem definido. Mas eu acho que, falando de nós duas, né? A gente ainda assim mantém uma certa personalidade. A gente se mantém, né, ali fiel ao que Tipo assim, a gente sempre escuta, isso é a cara de você. então dá pra ver que a gente consegue, de uma forma ou outra, imprimir nossa personalidade. Mas aí, então eu acho que assim, faz parte você ir se aventurando. Moda também é diversão. Eu acho que também odeio quem leva muito a sério a moda, porque eu acho que a moda é isso, você ir experimentando, né? E vendo outras estéticas, enfim. Ir lá, dando a cara a tapa e vendo o que funciona pra você. Mas confesso que, assim, eu sou um pouco irritada com essas... Eu não sei se é opinião, tá? Então, assim, a gente pode discordar. Vamos pensar. Mas, assim, eu fico um pouco irritada com quem leva isso ao extremo. De, assim, vou me encaixar em todas as estéticas, em todas as tendências. Vou comprar tudo que estão mandando eu comprar. Porque a moda é fluida. Mas, assim, você não consegue perceber ali uma personalidade, sabe? Uhum. Então... Sim. Não, eu concordo com você. Eu acho que é diferente você
se ouvir e mudar de estilo de roupa, isso e aquilo, de acordo com o que você tá sentindo. Acho que isso é muito diferente de você seguir cada microtendência que aparece no seu TikTok e, de repente, é a microtendência do momento. E aí um dia você é borro, no outro dia você é Y2K. Tipo, gente, 2 anos atrás tava todo mundo de calça, cintura baixa, topzinho meio fluido, bem Britney Spears. E agora, de repente, todo mundo ficou borro. E virou a Miley Cyrus no momento em que ela vai pra roça, sabe? Então, assim, quem é você nesse meio? Eu acho muito justo a gente ver essas coisas, essas tendências e pegar pontos delas que parecem que fazem sentido pra gente. Não tem que ser de todas, mas tipo, isso parece que faz sentido. Eu quero experimentar isso. É uma coisa. Outra coisa é você achar que toda tendência que surge, você tem que mudar o seu guarda-roupa. E aí, de repente, o que você usava já não faz mais sentido, você tem que dar tudo embora, porque você precisa de tudo novo. Eu acho que aí a pessoa se perdeu, sabe? Aí você se perdeu no personagem. Mas, se você mantém aquela base e percebe, nesse momento isso faz mais sentido, isso, eu acho bacana. Eu acho que a gente pode usar, inclusive, essas microtendências pra se descobrir cada vez mais, porque elas nos apresentam novas ideias, que a gente testa e, de repente, pode fazer sentido. O problema é, novamente, aquilo. A gente vai usar isso como um estímulo pra testar isso e aquilo, ou como um refém dessa ideia de que você é obrigada a fazer igualzinho pra ser validado. Como imperativo, né? Assim, você precisa disso, né? É no lugar do pertencimento, né? Isso tá acontecendo, eu preciso pertencer a isso, e você se enquadra, e às vezes não tem nada a ver com você. Exatamente. Eu acho que isso já puxa um pouquinho do gancho pra o que a gente tinha pensado em falar, né, Lu? Do surgimento da moda, porque assim, não sou especialista nisso, mas acredito que veio muito nesse lugar de dar um propósito, né, de imprimir um propósito na vida daquelas pessoas que estavam se relacionando com a moda de alguma maneira. Como é que você pensa isso? É que assim, existem vários surgimentos da moda. Existe o surgimento teórico com base na história, que é quando ela vira um mercado. Sim. Porque a moda, ela é mercado. Essa ideia de que não, gente, moda é arte, moda é criação, é expressão. Não, moda é mercado, porque ela só surge a partir da ascensão do capitalismo, na ideia de se parecer com aquele que tinha melhor poder aquisitivo que você. Então, por exemplo, plebe ia se vestir tentando parecer ali uma burguesia, a burguesia desesperada para parecer a aristocracia, e assim por diante. Porque e assim a partir... até hoje, né? Exato, é a raiz, ela tem essa coisa de querer parecer mais importante, melhor num espaço de sociedade capitalista, que teoricamente melhor é quem tem mais dinheiro, né? Sim. Dá licença, mas ok. Então, a moda, ela nasce muito desse espaço. Mas é o que eu disse, quando começa a surgir muito a industrialização, fica muito fácil você copiar o outro, as coisas ficam muito mais rápidas. E aí, só copiar o outro não basta. Dentro daquele nicho que você faz parte, daquele grupo, como você vai se diferenciar? Como você vai se destacar se tá todo mundo copiando o outro? Então, aí que começa a surgir esse lado de expressão artística através da moda e também dos grupos. Então, a longo prazo, depois vão surgir as contraculturas, por exemplo, que aí vem com um lado muito forte de posicionamento, de ideias, que por mim é a minha parte preferida da moda. Sim. São os movimentos de contracultura, porque eu acho que eles associam muito a estética ao intelecto, às crenças da pessoa. E eu acho isso muito bonito, e eu até fiz um vídeo ontem sobre isso, que eu questionava por que a gente não tenta fazer cada vez mais isso, sabe? Porque quando a gente fica tão preso em agradar o outro e seguir a tendência do momento, a gente também fica muito vulnerável. E aí que vem esse consumo extremo. Porque você não sabe quem você é e você fica vulnerável pra ser impactado por qualquer coisa que falam pra você que vai te fazer melhor. Mas você precisa mesmo se sentir melhor? Por que você tá tão desesperado pra se sentir melhor em meio a um grupo, sabe? Talvez falte alguma coisa. E eu acredito que o que falta é esse lado de entender as suas crenças, o que você acredita, quem você é. Porque eu acho que quando a gente não sabe quem a gente fica focado muito no externo, pra compensar uma insegurança interna. E é muito interessante isso que você falou, porque me veio um exemplo meu, assim, na cabeça. Dessa coisa de afirmar quem a gente é e do quanto o que a gente veste e tal comunica, né? Eu tenho um amigo que ele é bem quadrado, assim. E aí, toda vez que ele me vê, ele fala, ela vem Carol, toda hippie. Eu não sou hippie. Não sou hippie. Mas eu acho que ele associa, talvez, a minha maneira de pensar
e talvez pautas que eu fale sobre, que pra ele não faça tanto sentido, assim, a essa imagem, né? Então, essa imagem talvez me remeta a uma pessoa que é hippie, que pense dessa maneira. Então, é muito interessante, porque às vezes é isso, essa coisa que você falou da contracultura, né? É a gente tentando se expressar de uma maneira que às vezes é só quem a gente é, mas que pro outro soa muito diferente, porque ele tá apegado a uma ideia mais padrão e tá numa caixinha, né? Sim, exatamente. E nesse vídeo eu começo falando, porque o gatilho pra esse vídeo foram alguns vídeos que eu comecei a ver no TikTok, que eram muito, tipo assim, não sei se vocês foram impactadas por esse tipo de conteúdo, que é assim, bem na minha vez a moda é ser minimalista. O que aconteceu com o anelzinho de bigode, com a saia de bandagem, isso e aquilo. Bem na minha vez a moda é ser jovem conservador. O que aconteceu com sair, beijar e beber na balada no final de semana e às vezes até esquecer o que fez. Tudo isso. E aí eu comecei a questionar, gente, mas espera lá. Tipo, o que importa se bem na sua vez a galera tá minimalista? Se você já sabe que você não quer ser minimalista, porque a pessoa que faz esse conteúdo, ela já entendeu que isso não agrada a ela. Então a questão não é bem na minha vez a moda é ser minimalista, é bem na sua vez. Então é a sua vez, você decide o que você quer. E se a gente desse mais liberdade pra esse nosso lado, talvez seria inclusive mais fácil da gente fazer conexões mais reais. Por quê? Porque eu gosto do maximalismo, do exagero, isso e aquilo. Se eu vou num evento e eu vejo outra pessoa na mesma estética, é possível que a gente compartilhe de mesmos gostos. Talvez, isso pode gerar uma conversa, uma conexão. Então, parece que quando a gente se padroniza tanto, a gente perde muito, inclusive nesse espaço de ideias, de compartilhar, porque tá todo mundo igual. Então, se pressupõe que todo mundo ali tá pensando igual, que só isso que é o certo. Então, quem não pensa igual também tenta se encaixar, porque de repente o diferente é errado. Sim. E fica chato, assim, né? Eu acho que a vida fica muito monótona quando é assim. Sim, não, concordo. E é isso, né? Tá todo mundo hoje em dia querendo seguir uma estética, que é aquele visual, mas eu concordo com você que, assim, parece que tá meio esvaziado, né, de sentido, tudo isso. Então, a gente se apega à imagem, mas não necessariamente ali tem, a gente não gosta dessa palavra, mas um propósito, ou uma ideologia por trás, ou, né, alguma coisa que, enfim, que traga ali para além do estético, né? E que às vezes a pessoa nem sabe qual é. Assim, eu fiz essa brincadeira do hippie, eu não sou hippie, porque de fato eu acho que eu não sou. Não é nesse lugar, talvez, da gente ter um sentido muito bem construído do que é que a gente quer passar. Sim. Nem sempre é por aí que a coisa acontece, mas acho que quando você traz esse exemplo do tipo, bem na minha vez, tá todo mundo minimalista, isso comunica pra você que você não gosta, que você não se identifica com isso. Então, talvez você se identifica com a outra coisa. Então, eu acho que demanda algum tipo de autorização, assim, de você falar, tá, tudo bem, mas eu acho que eu vou por um outro caminho. Eu vou testar algo diferente pra descobrir onde eu me identifico. Porque Mesmo que eu não saiba o que é. Disse. Porque como você disse, não é porque você se veste de uma maneira mais hippie que você tem que compartilhar exatamente de todas as... Não é uma cartilha, sabe? Não existe essa cartilha. O que existe é... eu gosto desse estilo, dessa linha de raciocínio, eu gosto de estudar sobre esse assunto. Se uma pessoa chega pra conversar comigo sobre esse assunto, é algo que me interessa. Então, eu acho muito importante a gente entender isso da gente, porque no final do dia, o que eu acredito é que as microtendências são um reflexo dessa falta de conhecimento que nós temos de nós mesmos, porque nós ficamos tentando entender qual estética vai nos preencher. Mas não é a estética que preenche. Não, perfeito, Bia. Eu acho que aí é onde a gente pode pensar um pouquinho a diferença entre você parecer alguma coisa, né, e você ser alguma coisa. Eu acho que a gente tem visto as pessoas meio perdidas nesse sentido do querer parecer, apegadas a essa imagem, do que de verdade sendo e construindo, que demanda tempo, demanda elaboração, demanda que você reflita, que você teste, que você não goste. É algo mais sólido. E aí eu acho que faz a gente pensar um pouquinho nesse movimento meio fast fashion, né? Onde é que elas entram aí no meio dessa loucura toda que a gente tá falando? Eu acho que elas surfam muito a onda dessa insegurança e dessa pressa. Porque acho que você disse exatamente, esse é o ponto, sabe? Demanda tempo. Se conhecer demanda tempo. E eu acho que também demanda esforço, disponibilidade também para não se gostar tanto. Porque eu acho que se conhecer, às vezes, esbarrar... A gente tava falando aqui, né, antes de começar o podcast, eu faço terapia há muito tempo. Às vezes eu saio da terapia e eu, tipo assim, não gostei. Não é isso que eu queria. Não é isso, porque eu não quero concordar com isso, mas eu concordo. E eu acho que
é muito sobre isso, se conhecer. É esbarrar, às vezes, em alguns pontos que você não entende direito, ou que você não queria que fosse assim. E entender, tá, como eu vou lidar com isso a partir de agora? E a moda, eu acho que ela entra muito nesse espaço também. Ela reflete isso no estético. Você, às vezes, vai se deparar com algumas paredes que você não queria que existissem. Às vezes, você gosta muito de algo no outro e em você não faz sentido. E aí, você se sente menos que o outro, talvez, porque é algo que pra você é incrível. Em você, não funciona. Então, isso demanda tempo, isso demanda disposição, assim como se conhecer em termos de ideias, de suas crenças, além da estética. E a gente não tem muita paciência pra isso. A gente quer tudo pra ontem. E em tudo na vida, né? Porque tá cada vez mais rápido que a gente acha que, como os meios facilitam, a gente tem que acompanhar o mesmo ritmo. E o ser humano não consegue. Né? Não consegue pôr essa máquina um pouco mais rápida e de repente a gente resolve tudo mais fácil, né? Então, a fast fashion surfa essa onda de ver que as pessoas querem pertencer, querem entender quem elas são e querem se sentir superiores muitas vezes, e elas vão te oferecer um meio rápido pra você chegar nisso. Então, se pra você ser uma pessoa descolada, você precisa de uma roupa borro agora, em 2 semanas a Zara consegue ter uma roupa borro. Em 1 semana a Shein consegue ter uma roupa borro. E aí, de repente, fica muito interessante você consumir nessas marcas, porque elas te dão uma solução rápida. E mais, ainda mais acessível. Então, além de rápida, ela tem um preço mais barato que te permite, quando surgir uma nova solução, porque essa não vai resolver os seus problemas, olha só que surpresa, você também vai poder comprar. Sim. Porque ontem também estava gravando um vídeo sobre Shein, e aí eu falo um pouco sobre isso no vídeo, né, que esse sistema de produção muito acelerado, a Shein, ela se destaca porque ela é a maior de todas, e ela consegue esse preço tão baixo que ela produz com muita velocidade, ela vende com muita velocidade, e muitas vezes a gente acaba questionando, né, como pode uma empresa fazer isso, e ela surfa exatamente nessa onda, ela te dá uma solução rápida. E mais, por que ela cresce tanto? Porque muitas vezes o discurso vem, ela democratiza a moda, ela torna acessível para pessoas que não têm poder aquisitivo. Fato, mas não são essas pessoas que criam uma empresa que vale mais de 100 bilhões de dólares, entendeu? São as pessoas que consomem por vício, consomem nesse desespero, consomem toda semana algo novo porque acha que precisa. Então, ela consegue alinhar todo o meio de produção dela, o preço e esse desejo do consumidor ao mesmo tempo. Sim. E aí vira uma empresa gigantesca, né, que acaba nos influenciando muito. Não, e alimenta essa lógica do descarte, né? Tudo fica muito descartável, porque o preço é mais acessível, não tô falando nem na Zara, assim, mas a Shein, por exemplo, Exato. é muito acessível, então às vezes eu já me peguei, eu ainda não comprei nada lá, porque nem chegou. Tive esse problema na compra, mas enfim. Reclamações ao vivo. Mas, enfim, já me vi lá, rolando, e caramba, isso é tão barato, vou levar 3, vou levar isso, vou levar aquilo. Eu nem precisava, eu nem queria, mas tava ali, era barato. Exatamente. Se desse errado. Fome com a sede de comer. Exato, se der errado, se não der certo, chegar e eu não gostar, foi R$20, sei lá. Exatamente. Enfim, então vai alimentando isso também da gente, né, desse consumo excessivo mesmo, que eu acho que é o ponto mais problemático, assim, da nossa conversa de hoje. Porque antes eu tinha falado, né, essas pessoas, me irritam um pouco essas pessoas que surfam na onda das microtendências e tal, mas no fim todo mundo faz o que quer, cada um tem sua relação com a moda. Mas eu acho que o que torna tudo isso mais problemático é isso, né, a gente tá gastando sem querer gastar, sem saber o que a gente tá gastando, né, enfim. Hoje em dia a economia já é mais complicada e aí eu vejo muita gente fazendo, eu não sei se vocês viram esses vídeos, mas que tipo, as comprinhas de garota estão fazendo a gente não juntar dinheiro, né? Não economizar, não pensar em coisas importantes, assim, né? Levar nossa vida financeira lá pro... Exatamente. Porque, assim... E eu tava escrevendo um texto recentemente sobre isso, sobre essa hiper-performance que a gente vive. E, de repente, nessa lógica que se estende para além da moda, por exemplo, se a gente for falar do meio da beleza, que também impacta muito, majoritariamente, as mulheres. O que antes você precisava de um blush na sua penteadeira, agora o básico é ter um 5. Você tem que ter um rosa, um avermelhado, um pêssego, um terracota. Um em Mas pó. pera lá, você precisa desse tanto? Exato. Aí precisa do em gel, aí lança um líquido, de repente surgiu uma textura nova. Você também precisa. Então, assim, faz sentido a gente ter tudo isso? Então, eu sinto que essa ideia de buscar sempre uma solução milagrosa para um problema que não existe
tá se expandindo para diversas áreas e cada vez precisa de mais. Então, de repente, quando a roupa fica mais acessível, agora a moda é ser extremamente magra. De repente, quando as pessoas estão mais magras, agora você tem que conseguir correr uma maratona. Você não correu a maratona do Rio? Poxa, todo mundo correu. Todo mundo tava lá. Exato. Meu Instagram inteiro tava lá, eu tava casando. Também, tem essa. Então, assim, aí a pessoa... Você ainda não namora, você tem que namorar, você tem que casar. Depois de casar, você tem que ter filho. Teve filho, agora você tem que emagrecer, porque você acabou de ter filho, tem que voltar a ter o mesmo corpo de antes de ter filho. Gente, não tem saída. Não tem pra onde correr. Então, a moda, ela surfa nessa insegurança, assim como outros mercados. Então, o mercado da vez é o wellness, né? Que é essa coisa de bem-estar, de corrida, de suplementação, pra você ter uma performance absurda. E cada hora vai ser uma categoria que vai se sobressair, mas sempre surfando em cima do medo nosso de não pertencer a algo que a gente nem quer. Porque às vezes a gente tá agradando uma galera, tentando agradar uma galera que a gente não faz parte naturalmente. Porque se a gente tem que se esforçar muito pra pertencer, é porque a gente não pertence. Sim, fato. Então, se a gente não pertence, por que a gente precisa tanto agradar isso, sabe? Por que eu preciso tanto pertencer a essas pessoas? O que elas têm de tão incrível a acrescentar à minha vida e por que eu não consigo reconhecer que eu também tenho coisas incríveis pra acrescentar aos outros? Eu não preciso me encaixar nesse padrão pra de repente valer alguma coisa. Sim, e isso que você tava falando, né, de que essas soluções rápidas, né, que as marcas, enfim, elas surfam nisso, te vendendo do tipo, você quer pertencer, é isso que tá em alta, vem que eu tenho aqui pra te dar. E que parece que não resolve, assim, porque, falando de mim, assim, eu sinto que eu fiz e faço esse processo, né, de entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, etc. E aí, o que é que eu sinto, por exemplo, que eu olho as marcas, o que é que tá em alta, e eu não me identifico, porque parece que tá tudo tão massificado, assim, essa estética, é tudo tão imposto, que eu falo, não me vejo aí. E aí eu me vejo, por exemplo, comprando bem mais em brechó, né, nessas coisas que eu sinto que eu consigo, né, encontrar com algo mais autêntico, que eu me identifique. Porque eu acho que é isso, as pessoas elas vão sendo levadas a comprar isso que, né, que é a solução do momento, só que aí passa 3 meses, aquilo você não consegue mais ter uma relação com aquilo, porque é muito esvaziado. Agora a gente tá até numa busca, né, de vestido de casamento, que é pro mesmo casamento. E assim, é unânime, todo mundo comentando, meu Deus, todas as lojas têm os mesmos vestidos. E assim, não são baratos. Então, e você fica, como é que eu vou gastar esse dinheiro com algo que, primeiro, todo mundo vai ter, mas acho que nem é esse problema, mas que assim, daqui a 3 meses já vai ser ultrapassado. Exatamente. Entende? E um tempo atrás eu também tive um evento, tava procurando uma roupa, eu falava, gente, não tem. Não tem, eu me sentia Xuxa, sabe quando ela fala não há homens no Brasil pra mim? Eu, tipo, não há roupa no mundo pra mim, porque parece que nada sou exatamente eu, porque cada loja tem uma versão do mesmo produto, então no final você acaba decidindo muito mais pelo preço do que pelo produto, porque acaba o seu tempo, você precisa de uma roupa, essa aqui tá, vale a pena, eu acho, vambora. E lá atrás eu fiz um vídeo sobre isso, que inclusive eu acho que eu preciso refazê-lo, que é sobre a cultura de brechó e second hand, que tem crescido tanto, que muitas pessoas associam isso a circularidade da moda, sustentabilidade. E, gente, ninguém compra algo porque é sustentável. Sabe? Você compra porque você gosta. Pode ser que você só vá buscar em locais sustentáveis aquele produto. Pode ser. Eu só busco eu não compro em loja de primeira mão. Eu só compro de segunda mão, ok? Ser sustentável, então, para você ser circular é um pré-requisito. Mas dentro de todas as opções ali, você vai escolher o que você gosta. Não só porque é sustentável. Então já começa daí. Essa ideia de que só ser sustentável basta, não basta. E eu acredito muito que as pessoas cada vez busquem mais isso justamente pela exclusividade. Eu acho que o mercado de luxo de segunda mão tem crescido tanto nesse espaço. Porque antes você comprava luxo porque isso te diferenciava de uma certa massa. Agora, a produção dessas marcas de luxo é gigantesca. Primeiro que tem todo o mercado de cópias, que tá super desenvolvido, que vai entregar na mesma velocidade, super parecido o produto, e vambora. E segundo que, geralmente, pessoas que têm acesso a uma bolsa da Dior convivem com pessoas que também têm acesso a uma bolsa da Dior. E aí você chega num evento que, de repente, aquele produto te faz exclusivo e tem 3, 4 pessoas com a mesma bolsa da Dior. Então, as pessoas começam a buscar cada vez mais o second hand, porque você vai ter uma bolsa de 20 anos atrás que pouca gente tem. E aí você consegue manter o elitismo, a elitização do luxo,
mas com uma certa diferenciação social nesse meio. Eu acho que esse é um exemplo muito claro do que a gente estava falando. A moda surge como isso, de querer parecer mais, só que depois, quando você já consegue se parecer mais, tá, e como eu me destaco nesse meio? Então, eu já tenho acesso à bolsa, mas no meio de todo mundo com a mesma bolsa, do mesmo preço, como que eu vou achar algo só meu? E aí você vai pro second hand, e aí o second hand também começa a subir os preços absurdos, assim, né? Preços inimagináveis. Por quê? Porque não é mais sobre apoiar só a sustentabilidade, a circularidade da moda. É sobre achar isso que é só seu. Eu concordo. Assim, eu sou muito adepta também ao second hand, ao brechó. Faz uns bons anos e quem convive comigo de perto sabe que eu sou fã do Enjoei, de brechó mesmo, físico. Eu vou lá, isso aqui é de brechó. Enfim, eu gosto muito, mas pra mim o que pega é isso. Não é porque, não tô indo lá porque eu quero ser sustentável. E, assim, essa não é a minha primeira... É mais... O meu desejo por brechó e por comprar, né, de segunda mão é muito mais isso, de ter algo que as pessoas não têm. E assim, eu não... eu acho isso problemático também, sabe? Eu ia levantar essa palavra. Eu acho isso problemático, mas sendo bem sincera, eu acho que é um pouco isso, assim, é Sim. querer... Pô, se você vai pra uma festa hoje em dia, né, na sua bolha de amizades e tal, Tá todo mundo igual. mundo com a mesma roupa. Tá. E pra mim, moda é expressão. Então, eu não me sinto que eu tô expressando do jeito que eu quero, se eu tô igual a todo mundo. Então, pra mim isso. Eu acho problemático também, mas é Eu não verdade. ia nem levantar a polêmica nesse lugar de ser problemático ou não. Eu ia trazer o questionamento que eu acho que a gente tá falando de duas vertentes, assim, da mesma moeda, que são as pessoas que tentam se encaixar. Então, assim, é isso que todas as marcas estão vendendo, agora é o borro, então vamos no borro e etc. E tem essas pessoas, a gente tá falando aqui de 3 perspectivas, eu acho um pouco parecidas, que falam que, isso me agonia, eu quero algo diferente, eu quero me diferenciar. E aí, pensando até no lugar comportamental mesmo, né? Do que é que diferencia isso, do que é que faz alguém querer só blend in, assim, se misturar e tá igual a todo mundo e pertencer nesse lugar, e alguém que encontra esse pertencimento em algo mais próprio, assim, o que é que talvez diferencia Nossa, essas duas adorei coisas. essa questão, porque, tipo assim, é algo que eu nunca questionei, sabe? Sim, me veio Eu não tô agora. pensando, nossa, eu vou chegar em casa e já vou começar a pesquisar sobre isso, eu quero fazer um vídeo sobre isso, eu quero... Porque eu acho que é um questionamento muito interessante. Isso de, vamos supor, você querer se destacar, eu não vejo algo ruim. Eu acho que pode, em algum espaço, pode ser problemático ou não, mas o que eu penso é assim... Eu não quero estar igual a todo mundo, porque eu não me sinto igual a todo mundo. Tipo, porque eu quero estar igual a minha amiga, que eu amo a minha amiga, mas eu não acho que eu sou igual a minha amiga. Eu tenho ideias diferentes, eu tenho uma vida diferente. Então, por que a gente vai estar exatamente igual? Então, eu acho que tem muito esse espaço também. Mas, eu gosto desse questionamento, porque às vezes a gente olha majoritariamente, pelo menos nos círculos que eu frequento, as pessoas se parecem dentro dos próprios grupos. Você vai ver um grupo de... Quanto mais novas, principalmente, né? Acho que mais. Você vê meninas de 15 anos. Nossa senhora. Minha mãe copia e sempre cola. brincava com isso. Vocês parecem um Igual. time, Mesmo tá tudo cabelo, igual. mesmo Muda os Exatamente. Eu acho que isso é mais frequente, porque tem essa coisa do mais forte ainda de pertencer, de, nossa, se fortalecer dentro de pessoas que têm exatamente a mesma ideia. Parece que você tem que concordar em tudo. Porque eu acho que também, quando a gente é mais novo, a gente não sabe lidar com discordâncias. Sim. Se fulaninha discordou de você, de repente a fulaninha não é sua amiga, porque ela não pensa igual a você. Tem um pouco dessa... Ela não gosta de mim. Exato. E quando a gente cresce, a gente entende que a vida não é assim, né? Mas eu gosto desse questionamento, tá? Por que tem grupos que se parecem tantos e tem grupos que cada um tem a sua personalidade? Qual a vivência de cada um dos grupos para eles serem distintos? Questiono se isso tem a ver só com criação, com círculo social, com financeiro, com o quê? Da onde surge isso? Acho uma ótima pergunta. Me parece, talvez, mais um fator mais interno, assim. Eu acho que assim, é impossível a gente dizer que a gente não é atravessado por isso que chega de fora, né? Então, a tendência vem, em algum lugar a gente se vê meio, né, sei lá, até... esqueci a palavra agora. Mas tentado, né? Seduzido por ela, etc. Então, acho que isso passa aí um pouco por todas as pessoas. Mas eu acho que talvez seja algo mais interno. Também não tenho resposta pra isso, mas um lugar de uma certa autoconfiança, não sei. Me parece que se a gente confia um pouco mais nesse processo que a gente falou, que é mais construído com o tempo, mas a gente pode querer dizer, não, eu não preciso, talvez, me parecer com todas as pessoas que estão à minha volta, porque eu me sinto um pouco segura em destoar. Eu acho que, de fato, você destoar em qualquer lugar demanda algo dessa autoconfiança em algum lugar. Pode parecer raso eu pensar acho assim, também. mas acho que passa um pouco por aí. Não, eu acho bastante isso de destoar demanda confiança, sabe? Eu, por exemplo,
Eu brinco que as pessoas me acham extremamente segura, muito decidida. Eu sei o que eu quero o tempo inteiro e nada me abala. E eu falo, gente, calma. Pera que não é bem assim não, tá? Eu lembro quando, uns anos atrás, eu platinei o cabelo, tive corte químico. Tive que cortar o cabelo, tipo tomboy, assim, Joãozinho, bem curtinho. E eu lembro que... essa época eu morava fora e eu voltei pro Brasil na época de carnaval, assim, que eu tive umas férias. E aí eu fui numa festa com a minha irmã. Minha irmã não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver comigo. A minha irmã, ela é toda clássica, mais cocotinha, ela gosta das coisas. Ela entra no meu quarto, eu reformei recentemente, pus um monte de estampa, ela olhava e falava assim, nossa, horroroso! Nossa, que quarto horroroso! Como que vive assim? E eu peguei o quarto que era dela antigamente. E todo dia eu acordava, olhava por aquelas paredes, pro lustre e falava, meu Deus do céu. Horroroso. Que horror. Então, assim, nós somos completamente diferentes. E aí eu fui num evento com ela. E eu olhava pra aquele evento e falava, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu nesse meio? Porque eu destoava completamente. Eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas. Era um ambiente que as meninas estavam tudo com alongamento de unha, com cílios, fio a fio, todas com loiras, né? Todas tinham luzes, bronzeadas, isso aqui. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu não pertenço a esse ambiente. Sim. E por um momento eu me senti desconfortável ali, porque às vezes as pessoas nem estavam olhando pra mim, elas não estavam nem aí pra minha existência. Mas eu sentia que eu tava destoando e de repente na minha cabeça aquilo fazia eu chamar atenção e eu não queria chamar atenção em meio a pessoas que na minha cabeça eu não concordo, porque são muito diferentes. Elas não iriam ler o teu código e te Exato. validar em algum lugar, né? Ou elas não conseguiriam entender quem eu sou, Exato. porque eu sou diferente, Exato. sabe? Então, eu acho que também é possível você ser diferente, você gostar de coisas diferentes, você querer arriscar e, vez ou outra, se sentir inseguro ou desconfortável em algum ambiente, porque você sente que você não faz parte. Eu não cheguei em casa e mudei o meu estilo, fiz alongamento, isso e aquilo, por causa daquele evento. Mas eu não me senti confortável naquele evento. Sim. E eu acho que tá tudo bem. Tudo bem. E eu acho que isso não fala de você não ter autoconfiança. Eu acho que eu me identifico nesse lugar de, por exemplo, quando eu me mudei aqui pra São Paulo... Não que em Recife eu não me expressasse, eu sempre me expressei através da moda e etc. Mas eu acho que esse desconforto, ele sumiu um pouco mais, assim. Em alguns ambientes, em Recife, eu ficava de tipo, ai, devem estar me achando isso, essa história da hippie que eu falei. Devem estar me achando aquilo. E eu não me moldava, eu seguia fazendo o que eu queria fazer. Mas aqui eu sinto isso bem menos, porque eu acho que as pessoas não ligam aqui. as pessoas não ligam, e eu acho que tem muitos códigos acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso pega demais também. Quando eu mudei pra Itália, eu senti muito isso. Eu comecei a me vestir muito diferente do que quando eu morava no interior. E por quê? Primeiro porque tem aquela máxima do ninguém me conhecia, a mesma coisa do TikTok. Mas segundo porque eu via tantos estímulos diferentes que me dava vontade de testar algo diferente. Eu acho que quando a gente vive muito dentro de uma bolha, parece que o mundo se resume àquela bolha. E qualquer coisinha que você faz de diferente, destoa demais. Grita, né? E aí quando você sai no mundo e vê que não é assim, você fala, opa, pera lá, também não é tudo isso, sabe? Trazendo a minha terapia pra cá, uma vez eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso, porque eu falo, gente, eu me sinto muito... porque eu sou muito esquisita, eu sou muito diferente, isso e aquilo. Ela falava, Bia, de onde você tirou isso? Eu sou a prima, assim, eu sou a neta mais nova de todas. Eu tenho a segunda mais nova é a minha irmã, que a gente tem quase 4 anos de diferença. Então, eu estive meio deslocada naquele ambiente. E primo mais velho é um inferno, né? O que puder fazer pra encher o saco, faz. Eu sou a prima Então, mais velha. Então, olha, eu sou contra a sua classe. Por quê? Porque eu era saco de pancada. O que pudesse mexer. E aí, eu cresci acreditando que eu era muito esquisita, muito diferente, que eu gostava de coisas muito fora da realidade. E aí, um dia na terapia, minha psicóloga levantou essa resposta e eu falei, realmente, eu nem sou tudo isso, sabe? Calma, tá? Também tô me achando, tô me achando muito diferente. Assim. Sabe? De quem é essa voz? Eu sou esquisita. Tá, essa voz é sua ou essa voz Veio fala de outro outra lugar. pessoa? Exato. E aí que eu fui perceber, tipo... Pera lá, às vezes dentro de uma micro bolha eu posso ser diferente, mas se eu expandir um pouquinho essa bolha, também não é tudo isso, sabe? Se eu sair um pouco do meu umbigo, não é tudo isso. A mesma sensação eu tenho quando eu vou à praia. Eu não costumo ir à praia, como dá pra ver pelo meu bronze. E eu lembro, a última vez que eu fui, que foi, sei lá, 2 anos atrás, foi uma fase que eu tava muito encanada com o meu corpo. E aí, eu achava que eu estava muito fora do que eu deveria estar e tal. Quando eu cheguei na praia, por quê? Porque os corpos que eu vejo são todos no Instagram. E no Instagram só tem gente com tanquinho, né? É impressionante.
E aí, quando eu cheguei na praia, eu falei, meu Deus, olha, é minoria aquele corpo. Tem 2 perdidas aqui em meio a 500, sabe? Então, eu acho que é isso. Às vezes, a gente se sente meio deslocado, Sim. mas é por causa daquilo que a gente tá consumindo, daquilo que a gente tá vendo. Não é tudo isso. Quando a gente se olha um pouco mais de distante, um pouco mais de fora, a gente até se mistura mais do que gostaria, se bobear. Sim. Eu acho também. É muito interessante isso, porque eu senti a mesma coisa quando eu vim pra São Paulo. Já era muito criativa, mas eu acho que aqui a minha criatividade, né, deu uma aflorada, assim. Eu ligo menos porque os outros pensam. E eu percebo que ninguém liga, realmente. Ninguém liga. Minha mãe tava aqui semana passada, e ela mora em Recife e tal. E aí ela não tinha bolsa, ela tinha esquecido de trazer bolsa. Eu falei, mãe, toma essa bolsa aqui. E era uma bolsa mais diferentona, assim. Aí ela, mas Luísa, vai todo mundo comentar. Aí com certeza pegou a bolsa da filha, mãe. Ninguém vai. Primeiro, ninguém vai olhar direito. Ninguém vai perder o tempo comentando isso. Tipo, vai, só vai. Se você gostou, vai. E isso é uma coisa que eu tento falar pra mim mesma também, porque me sinto deslocada em alguns momentos, óbvio. Tem vezes que alguém. Eu chego em algum lugar e alguém fala assim, ai, só tu mesmo pra usar esse look. É meio que um elogio. Sim. É um elogio ou uma crítica, eu não entendi. Já ouvi também. Só você sustenta Sou aí. hater. Sou hater. Eu faço, tá bom, obrigada. Mas já gera um desconforto em mim, mas eu tento, assim, bancar mesmo. Acho que no final é bancar o que você gosta. Né? Bancar seu desejo. A gente sempre Sempre volta fala pra disso, isso. bancar o desejo. Enfim. Mas, enfim, e também que a gente sempre fala que a realidade é um alívio. Então, às vezes é um alívio você olhar de fora, tipo, ver que realmente ninguém liga. Entendeu? Sim, eu acho assim, é desesperador e ao mesmo tempo é maravilhoso descobrir que a gente não é tão importante assim. Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso. Porque eu tô falando isso porque é assunto da minha terapia, eu acho que tem uns 3 anos que isso vira e mexe pipoca na minha terapia, porque às vezes eu vejo um problema e aí ele parece muito grande, aí eu entendo, tipo, opa, pera. Eu também não sou tão importante assim, porque eu acho que às vezes é um problema maior do que eu, e eu acho que eu tenho que solucionar ele. E aí eu lembro, eu não sou salvadora da pátria, não, minha filha, dá uma segurada, você é só você, sabe? Então, ao mesmo tempo que é ruim sentir que a gente não tem esse poder, porque de repente a gente é menos significativo do que a gente gostaria, é maravilhoso entender, porque a gente não tem essa responsabilidade também. Então, eu acho que tá muito nesse espaço de entender a nossa insignificância, reconhecer e aprender a prestigiar ela, porque é maravilhoso. Que você tava falando isso de, tipo, a pessoa pode olhar e achar esquisito, achar feio ou qualquer coisa. E se achar também? Porque, primeiro, realmente ninguém tá olhando, mas e se olhar? Tipo, realmente o que a fulana, que você não sabe nem o nome, que você viu ela por 2 minutos no mercado numa quarta-feira à tarde. Se ela odiou o seu look, realmente aquilo afeta alguma coisa na sua vida? Não, isso fala sobre Se ela te olhou feio? Isso fala sobre ela, né? Porque eu fico pensando, assim, a gente também repara. Então, eu não vou falar pra pessoa, né? Porque não vamos ser babacas. Mas, assim, eu vou reparar num look e vou pensar, nossa, cafona. Eu vou pensar isso, né? Isso fala sobre mim, aquilo não me agrada, aquilo não faz sentido pra mim, mas pra pessoa, no contexto dela, no que ela... Aquilo faz todo sentido, então é a gente também, né, entrar em paz com isso reconhecer a aí. insignificância de novo, de tipo assim, se eu acho ridículo... Mas quem sou eu na fila do pão, Isso. sabe? Realmente, a minha Não opinião uso. vale de alguma coisa na vida dessa pessoa? Não, calma que eu não sou ninguém na vida dessa pessoa. Exato. Então, segue, vambora. O máximo que eu posso fazer é Exatamente. eu não usar. De resto, né, a pessoa tá lá, sendo feliz, maravilhoso. É problema dela e tá tudo certo também. Sim. Não, eu acho maravilhoso reconhecer isso, tipo, não cabe a mim. Nossa, isso é muito psicanalítico, assim. Porque eu acho que uma das coisas que a gente sempre chega muito atravessado quando a gente começa uma terapia, um processo de análise, é achando que a gente é o centro do mundo, e que nossos problemas, né, de alguma maneira, eles são maiores do que todas as pessoas. E eu acho que uma boa análise leva a gente pra esse lugar de, tipo assim, nós somos insignificantes e que bom, o que é que eu posso fazer a partir disso agora? Né? Porque aí você começa a desejar, você começa a fazer as coisas que você quer, um pouco descolado dessa ideia de que tá todo mundo reparando em você. Que quem tá reparando em você é você mesma, né? No final das contas, é mais por aí. Exatamente isso. E Bia, fazendo um gancho com o que você falou da praia, me veio essa coisa do corpo também, né? O quanto a gente busca, talvez, consumir, comprar coisas, etc., pra se sentir melhor com a gente mesmo. E acaba frustrado, porque, na verdade, a gente não tá feliz com o nosso corpo, né? Que é esse corpo que parece que nunca é suficiente. Então, como é que você pensa, assim, essa dicotomia também? Eu acho que a gente volta para aquilo de reconhecer quem a gente é e o que a gente tá buscando. Porque
muitas vezes a gente tá buscando... A gente não entende isso. Eu acho que esse que é o mais perigoso. Que é olhar uma regata num corpo magro e falar, meu Deus, eu preciso dessa regata. E aí você compra e não fica boa em você, porque não trouxe o corpo junto. Sim. Então... E gera uma frustração aquilo muito grande. Então, acho que o primeiro perigo é isso. É a gente não entender o que a gente gostou. A gente não consegue identificar o que nos agrada naquela imagem. E eu acho que o segundo é colocar um peso muito grande no nosso corpo. Tô sendo totalmente hipócrita falando aqui, tá? Porque eu coloco um peso absurdo no meu corpo. Sim, também. Assim, muito mais do que eu deveria. Mas eu reconheço muitas vezes, quando eu tô passando um ponto, eu falo, gente, mas espera lá. Realmente, tipo... Outro dia eu tinha um evento e eu estava totalmente desanimada pro evento. Por quê? Porque eu não estava com o corpo que eu gostaria de estar naquele momento. E aí eu lembro que eu ia na nutricionista pra ver o meu percentual de gordura naquele dia. E por quê? Porque eu precisava ter atingido o valor que eu gostaria para aquele evento. E aí, por 2 segundos, eu parei e pensei, pera lá, e se eu não atingir, eu não vou no evento? Vai mudar alguma coisa? Tipo, o corpo que eu tô é o corpo que eu tô. O corpo que eu tenho é o que eu tenho. Então, não adianta você também criar algo muito grande, porque naquele momento é o que está disponível. Você pode trabalhar para melhorar aquilo aos poucos, mas é o que está disponível. Então, vamos usar da melhor maneira possível. Vamos entender que, tipo, pelo menos o meu corpo me possibilita ir nesse evento. Eu vou poder curtir com as minhas amigas. Olha que maravilhoso. Então, eu recentemente falei sobre isso com uma amiga minha. E ainda eu falei dessa maneira. Eu falei, olha, eu vou ser extremamente hipócrita, porque vira e mexe eu venho reclamar aqui para você sobre esse assunto. Mas eu vou te falar o que eu penso em relação a todos. Não se encaixa a mim, tá? Por favor. Racionalmente. É difícil não ser um pouco hipócrita, né? Como fala disso, tá todo mundo sujeito. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente vê a moda surfando em uma insegurança, que é trazendo essa... Ela vende os produtos em corpos que são considerados os mais bonitos, e o tempo inteiro você quer comprar achando que também você vai ter aquele corpo que vai vestir da mesma maneira, sem entender que não é exatamente a bata. Porque no final lugar, do dia, né? a gente criou essa ideia de que uma pessoa magra, extremamente magra, né? Não é mais só magra, vestindo uma regata e uma calça jeans, ela tá arrumada. Mas uma pessoa extremamente saudável, só que não é extremamente magra, vestindo a mesma roupa, de repente já é Ela tá desleixo. desarrumada. Será que é bonito ou é só porque a pessoa é padrão, né? Exatamente. Enfim, Ai, é uma grande discussão, mas infelizmente a gente tá chegando no final do Essa episódio. discussão rende muito Muito. pano pra manga. A gente vai ter que voltar pra falar sobre isso. Um episódio só sobre Quando isso. vocês quiserem, que eu vou amar. Amém. Mas vamos dar nossas dicas, Lu? Vamos, quer começar? Pode ser. Minha piradica vai ser o podcast da Bella Freud, que é Fashion Neuroses, que eu achei, assim, genial. Eu conheci recentemente, né? Deu uma explodida no Brasil. E eu acho que ela faz muito esse link, né? Ela é estilista e ela faz muito esse link da moda com o comportamento. Ela é neta de nada mais, nada menos que Freud. E aí ela começa o podcast sempre com a pergunta, por que você escolheu a roupa que você tá usando hoje? E aí a pessoa fala um pouco disso, só que isso vai bater na infância, nos traumas, na relação dela com a vida, com o outro. Então, eu acho que fala muito dessa intersecção que a gente falou aqui, de como a moda, ela não se restringe só àquilo que a gente veste, né? E é muito mais profunda que isso. Eu ia dar a mesma dica. Mas, enfim, é A gente realmente... tem que combinar antes. É realmente muito sensacional, assim. Eu fiquei muito apaixonada pela ideia, porque eu acho que é isso. É como eu penso a moda também, não é só o visual, o estético, né? Tem muito por trás, então... Eu acho que é um resgate a isso tudo, mas também sigam o conteúdo da Bia, porque eu acho que é muito parecido, assim. Tira a dica. Moda é comportamento, enfim. Tá. Aí, Bia, Então, dica. aproveitando, eu vou dar quase 2 dicas, pode ser? Pode. A primeira que é o que eu ia falar, que é o livro O Império do Efêmero, de Lipovetsky, que eu estou viciada nele. Só que, por que eu pensei, não vou falar tanto dele? Porque eu já postei tanto vídeo sobre esse livro que meus seguidores estão comentando, Bia, você tá com hiperfoco nesse livro. Bia, vi que você eu acho que puxou você ele. precisa de outra leitura no momento. Mas, assim, um monte de gente me mandou foto que comprou o livro por causa de mim, e eu falei, meu Deus... Tô incentivando a leitura em 2025, tô arrasando. Então, é um livro chatinho no começo, mas vale muito a pena, porque ele fala da moda em diferentes áreas da nossa vida e da sociedade, inclusive. Principalmente trabalhando a moda como esse sistema de mudanças muito veloz, e não necessariamente como roupa. Que Então, é muito interessante, mas é uma leitura mais densa. E um outro que eu sou apaixonada é O Casaco de Marx. É sensacional esse livro, porque... Ele basicamente faz uma viagem através da história de Marx, do Karl Marx, enquanto ele escrevia o Capital, questionando o que acontecia com o casaco dele enquanto ele estava escrevendo. E ele fala da importância da peça para a criação de memórias e até para o financeiro, porque
como ele conseguia levar nas casas de penhores para conseguir dinheiro quando ele precisava. Então, a viagem desse casaco através da vida de uma pessoa e a relevância que a moda pode ter sem a gente sequer perceber. Então, é muito legal e é uma leitura super gostosa, rapidinha, assim, sabe? Então, acho que é um bom começo. Adorei. Perfeito. Amei muito. Confio nas dicas dela, porque ela estuda isso. Sim. Mas é isso, Bia, muito obrigada. Eu amei. Obrigada, eu amei. amei. Inclusive, quando vocês quiserem, estarei de volta, que Perfeito. adorei. Sem dúvida. O que eu mais gosto é conversar. bater É, papo. se deixar, a gente vai longe aqui no papo. Pessoal, super obrigada por acompanharem, por escutar até aqui. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, fazer todo esse rolê, né, Lu? Muito obrigada, gente. E um beijo. Até a próxima pira.